turma, tudo bem? Hoje vamos continuar falando aí de América, continente americano. Dessa vez vamos falar sobre recursos naturais encontrados na América. Vocês vão ver que o continente americano é um continente riquíssimo, porém ele é um pouco desigual e não é totalmente explorado como deveria ser, da forma correta, ok? Então vamos lá falar sobre a América, né? O continente americano, ok, pessoal? Bom, como eu já falei para vocês, o nosso continente ele é rico em recursos naturais, tá? A nossa formação geológica, né, proporciona aí uma grande quantidade de minerais, certo? E inclusive algumas pedras preciosas, né? Mas assim, os minerais eles se destacam, né? A gente pode destacar o petróleo, o carvão, o ferro, o manganês, tá? Entre outros tipos de minérios que são encontrados no continente, né? São encontrados no continente americano, ok? Outra coisa que nós somos, né? Nós temos muita fartura é a questão do ramo pesqueiro, né? A questão da pesca. Veja que o continente americano ele é cercado por água. Então, águas geladas, né, desde o Polo Norte e o Polo Sul, até as águas mais quentes, né, que são as águas ali na região do Equador, né. Então, veja que nós temos uma diversidade climática, né, dentro dos oceanos que também nos vai, né, vai nos proporcionar, né, essa questão de abundância também na zona pesqueira, né. Somos ricos também na questão, né, da água potável ou da água, né, para geração de energia elétrica, né? Inclusive o Brasil se destaca muito nisso. Uma das nossas principais fontes de energia é a energia hidrelétrica, tá? Hidrelétrica, né? E aí a gente tem inúmeras usinas só no Brasil, mas na América temos várias usinas hidrelétricas, mas o Brasil se destaca muito, né, como eu já falei. É uma das formas mais utilizadas para gerar energia elétrica para a gente, né, o que está gerando a energia aqui de casa e a energia da sua casa nesse momento, tá? E depois vem as termoelétricas, mas aí é outra questão, né? Não seria um recurso em abundância, porque termoelétricas funcionam com combustível fóssil, nesse caso petróleo, tá? Além disso, nós temos, né, grandes áreas, né, com muitas diferenças climáticas, né, muitas regiões propícias para a agricultura. Isso vai ser também muito importante para o desenvolvimento econômico do continente americano, ok? Aqui eu trouxe um mapa para vocês verem, né, a abundância da questão mineral dos países, tá? Então vocês veem aqui, né, que esses são os principais minérios, né, retirados aí de cada país, tá? Vamos começar no México aqui, né? No México a gente tem, né, em primeiro lugar o minério mais explorado no México é a prata, tá? Depois vem o nióbio, né? O molibdênio, tá? É outro tipo de minério também extraído no México, certo? No Peru a gente também tem a prata, o cobre, zinco, o ouro, né? Em Cuba a gente tem, né, o cobre, o lítio, o iodo, tá? Na Colômbia a gente tem o carvão, certo? Na Bolívia a gente tem, né, o antimônio, o estanho, a prata e o zinco, tá? No Chile a gente tem a extração de cobre, lítio e iodo. E aí no nosso Brasil a gente tem o nióbio, né, o minério de ferro e a bauxita, certo? São aí grandes, né, exploradores desses tipos de minério, ok? Já na questão da pesca, que eu já falei para vocês, né? Aqui a gente vê a região pesqueira, né? A região onde há esse tipo, né, de extração ou de uso, né, da natureza, que é a pesca. Então vocês veem que há determinadas regiões mais
fortes do que outras. Veja que essas regiões, quanto mais escura, maior a atividade pesqueira, né? Então a gente vê muito isso, por exemplo, aqui, né, nas águas do Pacífico, né? Mas principalmente ali no Chile, no Peru, né? São países que se destacam aí na pesca. Claro, o nosso Brasil também é um país que se destaca na utilização da pesca, né? Nós temos também a região da América do Norte, né? Que tanto o Oceano Atlântico como o Oceano Pacífico serve para fazer esse tipo, né, de comércio, né? Esse tipo de economia que seria a pesca, né? Então a gente vê essas áreas laranjas também são grandes áreas de pescaria, tá certo? Aqui na América do Sul, né, grande destaque fica aqui para o Peru e o Chile, né? Grandes pescadores, vamos dizer assim, né? Grandes países pescadores, tá? Aqui a questão das usinas hidrelétricas, como eu falei, né? Um continente rico em água potável, grandes rios navegáveis, como por exemplo o rio Amazonas, localizado no norte do Brasil, inclusive faz fronteiras, né, com o próprio Peru, né, outros países. Ele nasce, né, lá no Peru, tá? E veja, né, que a América, nós temos várias hidrelétricas, né, grandes hidrelétricas, tá? Aqui a gente vai vendo, né, os tipos de energia, né, geradas aí. Claro, isso é um mapa de 2016, mas dá pra gente ter uma ideia da utilização, tá, dos países na questão da água para movimentação ou para geração de energia, certo? Então veja que basicamente quase, né, a grande maioria dos países aqui utilizam a força da água para gerar energia, né? Brasil, o Chile, né? Peru, Bolívia, a gente tem aqui também, né, o Equador, o México, os Estados Unidos e o Canadá, certo? Vejam que quanto maior o círculo em azul, maior é a geração de energia, né? Podendo chegar aí a mais de 10.000 megawatts, tá? 10.000 megawatts. Dá para acender aí muitas cidades, né? Então, esses números no centro dos círculos são exatamente, né, quantas hidrelétricas nós temos, né, nos países, ok? A biodiversidade também é um fator, né, que traz pra gente a questão da riqueza dos recursos naturais da América, né? Então a biodiversidade das formações vegetais da América também é aproveitada pelas indústrias, né? Como a fabricação de medicamentos, de cosméticos, tá? E no desenvolvimento de vários produtos. Vamos lembrar aí da questão do látex, né? Que antes do petróleo se utilizava o látex para a fabricação de borracha. E o látex, ele é extraído da seringueira, né? Uma árvore bastante encontrada nas florestas equatoriais e tropicais, né? A Amazônia é riquíssima, né? Nessa questão do extrativismo do látex, né? As seringueiras. Então, não é só isso, mas nós temos também outros tipos, né, de vegetais e animais que também servem para a indústria, né? Então, se você pensar de cores, né, que nós temos aí, elementos como o batom, né, aquele batom, cosméticos, muita maquiagem é feita com esses produtos naturais, né? São extraídos de vegetais, tá? Para fazer isso, nós temos a questão também dos medicamentos, né? Dos remédios, né? As ervas, as plantas medicinais, elas acabam virando, né, remédios, tá? Eu trouxe um mapa também para vocês darem uma olhada, né? E esse mapa, né, ele vai mostrar pra gente aonde se dá, né, em maior intensidade
essa questão do extrativismo vegetal, que é exatamente, né, a extração para fazer tudo isso que eu falei e muito mais, certo? Bom, a gente vê que a área, né, da extração vegetal é exatamente essa área aqui onde eu estou, né, passando o laser, certo? Veja que praticamente, né, é a grande área da floresta amazônica, né? Nós temos uma infinidade de espécies vegetais e animais, e isso dá ao ramo industrial inúmeras possibilidades de confecção de produtos, medicamentos, enfim, você pensar, né, é utilizado ou é retirado da floresta, né, amazônica principalmente, tá certo? Então a gente vê nesse mapa aqui a grande intensidade, né, do extrativismo vegetal, ok? Já na América anglo-saxônica, né, a presença de jazidas, principalmente de petróleo, carvão, ferro, urânio, né, material radioativo, e gás natural, associado à disponibilidade de capitais, ou seja, de dinheiro, possibilitou o desenvolvimento de uma grande e diversificada quantidade de indústria, tá certo? Então, o que eu quero dizer com isso é que na América do Norte, né, eles têm tiveram grandes aliados, que foram exatamente o petróleo e o carvão mineral, material radioativo como o urânio e o gás natural, né, juntamente com o investimento, né, do capital nesses tipos de exploração. Isso proporcionou um crescimento industrial da América do Norte gigantesco. Tanto é que as maiores empresas da América se encontram ou no Canadá ou nos Estados Unidos. Vamos destacar aí grandes empresas, né, que se destacaram, empresas, por exemplo, que fabricaram os primeiros automóveis, né? Então tudo isso graças ao desenvolvimento econômico e industrial, né, da América do Norte, né? Vamos destacar isso bem para a gente entender, ok? Bom, aqui eu trouxe esse mapa dos Estados Unidos e ele por si só, né, vai falar essa questão da distribuição dos recursos minerais, tá? Então veja, pessoal, que lá há muitas jazidas de petróleo, né? E quando eu falo petróleo, eu falo também gás natural, que quando a pessoa, né, quando os caras lá furam o poço, né, antes de vir o petróleo, vem o gás natural, entendeu? É daí que vem o gás. Então, onde há petróleo, há gás natural, certo? Então, quando eles furam lá o poço de petróleo, a primeira coisa, né, que sobe é o gás. E o gás também, ele serve como combustível, tá? Então, tenham isso em mente, ok? Então vamos voltar para o mapa e dar mais uma olhada aqui. Nas áreas em rosa, né, meio salmão aqui, a gente tem as áreas de carvão mineral, né? Então a gente vê aqui, né, essas áreas ao leste, né, e outros aqui no centro, no norte basicamente, né, no noroeste aqui do país, certo? Nós temos também a extração de ferro, né, aqui na região norte, nordeste e sudeste. Nós temos o cobre, né, muito explorado aqui no sudeste, no sudoeste, desculpa, tá? Temos também a bauxita, né, explorada também nesse país, tá? O chumbo e o zinco aqui no noroeste também, certo? Aqui nessa região sudeste, né, a gente também encontra a extração de urânio e ouro, tá? E a prata, né? Então veja que aqui nessa região sudoeste, né, é uma região bastante rica em diversos tipos de recursos minerais, tá certo? Recursos minerais. Atenção aqui para o Alasca. O Alasca é um estado que pertence aos Estados Unidos, né? Porém não faz fronteira com os Estados Unidos, certo? A economia dele é baseada basicamente no petróleo, certo? E no gás natural.
Também há outros tipos de atividade, mas 80%, né, da receita desse estado é gerada pela produção de petróleo e de gás natural, certo? Esse grande pedaço, né, de terra, né, ele foi adquirido pelos Estados Unidos, certo? Há alguns anos atrás, eu não lembro a data exata, mas foi, né, anexado aos Estados Unidos, exatamente, né, os Estados Unidos viu um grande potencial petrolífero dessa região do Alasca, certo? Então veja que é uma área estratégica, né? Eles pegaram isso aqui para eles, né? Tem toda uma história por trás, de compra e venda, mas enfim, isso aí é história, deem uma olhada depois, certo? Mas é importante observar que essa anexação do Alasca, né, é um jogo de estratégia, né? Eles já pegaram isso aqui exatamente para ter mais reservas, petrolíferas, né? E o que a gente vê hoje é que o petróleo é um dos recursos minerais mais usados e importantes do mundo, né? Tudo hoje que você pegar e pensar tem derivados de petróleo, né? Então o plástico, a borracha, cosméticos, enfim, um monte de coisa, né? Asfalto é derivado do petróleo. Então veja como esse mineral ele é importante para a economia de um país. E se um país ele cada vez tem mais jazidas de petróleo, né? Ele vai ter mais o que? Mais influência econômica e política mediante os outros países do mundo, ok? Então vamos seguir aí. Bom, aqui a gente tem um mapa do Canadá e os recursos energéticos do Canadá, certo? Notem que por causa desse grande, né, dessas grandes explorações, tanto de petróleo como carvão, como de outros minérios, como urânio, né? Isso vai gerar o quê? A abertura de várias indústrias, eu já falei aqui para vocês, né? Grandes indústrias surgiram na América do Norte, né? No Canadá e nos Estados Unidos, exatamente por essa riqueza e essa abundância de recursos naturais, como o petróleo e o carvão mineral, atrelado ao investimento, né? Os norte-americanos eles investiram muito em pesquisa para adquirir, né, mais e com qualidade esses tipos de produtos, né? Ou melhor, esse tipo de minério. Tá, então vamos dar uma olhada aqui, né, nesse mapa aqui do Canadá e depois a gente vê o dos Estados Unidos, né? Eu quero que vocês se atentem não mais à questão dos recursos minerais, mas à questão das indústrias que são criadas, né? Então, onde você vê, né, essa chavezinha aqui, ó, no mapa, são regiões de fábricas, né, mecânicas, certo? Fábricas mecânicas. Então a gente tem, né, por exemplo, a questão de indústria de automóveis, tá? Nós temos também, né, nessa região, né, com esse símbolozinho aqui, que eu não sei, não estou decifrando o que é, mas enfim, esse símbolo aqui, né, são as áreas de siderúrgicas, né? O que é a siderúrgica? É exatamente onde faz o ferro, como conhecemos, né? Enfim. O Canadá, pessoal, ele é muito produtor de papel, né? Aqui nessa região mais ao norte, né, numa região mais fria do país, eles extraem muito a madeira, né, para fabricação de papel, certo? De móveis, tá bom? Nós temos também as usinas hidrelétricas, como eu mostrei para vocês, né, nesses triângulos em rosa. Temos também indústrias de alumínio, tá certo? Uma aqui e a outra aqui, tá certo? Bom, temos várias refinarias de petróleo para refinar e fazer subtipos, né, do petróleo, como a gasolina, o diesel e etc.
E, num panorama geral, essa aqui seria a área mais industrializada do Canadá, certo? Já os Estados Unidos, né, por conta, né, do seu desenvolvimento econômico e político, nós temos um número maior de indústrias, tá? Então a gente vê aqui, né, indústria naval, construção de navios, indústrias automobilísticas, né, indústrias aeroespacial, certo? Indústrias ferroviárias, ok? Temos também, por exemplo, aqui nessa área, a indústria eletrônica e de softwares, né? Na verdade, toda a questão tecnológica, né, ela se encontra nessa região aqui, certo? Uma região que a gente vai chamar de Vale do Silício. A gente vai ver um pouquinho disso quando estiver vendo sobre os Estados Unidos em específico, tá? Mas essa região aqui é uma região de bastante avanço tecnológico, né? Grandes empresas como a Google, Facebook, Instagram, elas surgiram nessa região, tá? Na Vale do Silício. E em geral, né, o panorama dos Estados Unidos é esse, tá? Entretanto, as áreas mais industrializadas são essas áreas em laranja. Então são áreas, né, onde tem a grande construção de navios, de aviões, automóveis, e outros equipamentos tecnológicos também, certo? Temos também a indústria petroquímica, né, que aí fabrica subtipos, né, de petróleo, e produtos derivados, pó descartável, cosméticos e etc. Tá bom? Tanto o Canadá como os Estados Unidos são países que lutam duramente e severamente contra a degradação ambiental. Então, empresas ou pessoas individuais que danificam o meio ambiente, essas pessoas são notificadas, tá? Essas pessoas são notificadas e a pena e a multa para essas pessoas são altíssimas, certo? São altíssimas. O que é que acontece? Acontece um efeito muito negativo, tá? O que é que acontece, pessoal? Pelo fato desses dois países terem leis severas para quem agride o meio ambiente, os exploradores de recursos, principalmente da madeira, né, que é a questão da extração vegetal, eles saem desses dois países. Não totalmente, mas saem, né, para outros países e aproveitam da nobreza, né, se aproveitam da nobreza desses países. São países que têm leis muito fracas, né, ou quase nenhuma lei para a questão ambiental, e aí eles se aproveitam disso para montar ou para extrair os recursos naturais desses países. Esses países são os da América Latina, né? E aí Brasil entra nessa tabela, né? Como um país de exploração. Então os caras vêm lá de fora, né? Na verdade, eu vou enxugar melhor. Eles vêm dos Estados Unidos e Canadá, onde a lei ambiental é muito rigorosa e realmente, né, eles multam e prendem, enfim, eles fazem todo o processo legal para proteger, né, a floresta e lugares considerados em risco, né, de degradação ambiental, certo? Então eles saem desses dois países e vêm para os países da América Latina, exatamente se aproveitando, né, dessa facilidade, certo? Então, se você observar esse mapa aqui comigo, vocês vão ver que essa área, né, se comparar a América do Norte com a América do Sul, perceba comigo, pessoal, que
essa área em vermelho que a gente tá vendo aqui, né? Esse vermelho quase vinho, são as áreas que mais temos degradação das florestas, da extração madeireira, né? Da extração da madeira. Então veja que, se comparado à América do Norte, a América do Sul é extremamente explorada, né? Principalmente no ramo madeireiro, certo? E aí não é só o Brasil, mas, por exemplo, o Paraguai entra nessa lista, a Argentina, a Bolívia, tá? A região aqui do Equador, tá? Da Colômbia, e o próprio Peru também tem algumas manchas aqui, certo? Notem que, se a gente for, né, comparar a América do Norte para a América do Sul, a gente vai ver essa grande diferença. Isso aqui mostra, pessoal, né, que as pessoas vêm daqui para cá, né, se aproveitando aí das leis frouxas, né, que nós temos ambientais, para fazer o tipo de exploração que querem. Atrelado a isso, a gente tem a questão do trabalho, ou melhor, as más condições de trabalho. As pessoas que trabalham lá, não pensem que elas são bem remuneradas, têm férias, 13º, não. As pessoas, exploradores, né, se utilizam, às vezes, até de pessoas que moram ali, né. Vamos tratar de Brasil, né, vamos falar um pouquinho do Brasil. Utilizam a própria comunidade ali, né, da região norte, para que façam essa exploração para eles, né, para esses grandes empresários. Em troca disso, eles dão, né, uma merreca para eles, e não oferece capacete, não oferece óculos de proteção, enfim, né, a pessoa está ali trabalhando em risco, tá? Então veja que, além de ser ilegal, o trabalho é extremamente perigoso e também ilegal, né? Então veja que isso é extremamente prejudicial para o nosso bom andamento, tá bom? Bom, pessoal, continuando, né? Veja que aqui, né? Nós temos algumas diferenças entre os países. Veja só, esses países aqui que vocês estão vendo, que estão pintados na cor rosa, são países riquíssimos em minério, ou seja, ouro, bauxita, manganês, ferro, certo? Alumínio, enfim, prata. Esses países são riquíssimos, porém são extremamente, né, pouco desenvolvidos ou pobres, se comparado, por exemplo, à América do Norte, ou Canadá, Groenlândia e Estados Unidos, né? Como é que esses países, como Venezuela, Chile, que a gente tá vendo aqui, né, ó, no mapa, né, a gente tá vendo esses países aqui, isso é Venezuela, Chile, tá? Como é que esses países aqui, né, a gente tem também aqui a Bolívia, o Equador, Peru, como é que esses países, né, extremamente ricos, são países pobres? Bom, a explicação é exatamente a questão que esses países não têm tecnologia para extrair esses recursos, tá? Aí o que acontece? O cara vem lá da América do Norte com toda a tecnologia possível, são as chamadas transnacionais, montam essas empresas nesses países, tá? Extraem tudo que tem que extrair de forma, né, tecnológica, pagam uma merreca ao governo local, né, desses países, e aí levam todo o minério para a América do Norte. Não só a América do Norte, mas, por exemplo, países europeus ou outros países, né, a Ásia, enfim, a China, né, que tem bastante transnacionais na questão do minério. Então veja que isso vai causar uma diferença muito grande nessa questão do desenvolvimento econômico entre os países. A América do Norte, né, ela é extremamente tecnológica,
Agora, do que adianta eu ser um país rico em minério se eu não tenho a tecnologia necessária para extrair esse minério, né? Então fica aí essa reflexão para a gente, né? Na aula de hoje, tá certo, pessoal? Então a gente fecha, tá? Aqui a gente fecha aqui essa questão da América, tá bom? Na próxima aula a gente vê mais um pouquinho, né? E enfim, nos vemos na próxima aula. Beijo pra vocês. Vejam a atividade que vai estar na plataforma, ok? Então valeu, tchau, xixa.